Boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais uma live com a Adriana. A gente vai falar hoje sobre a formação em psicanálise. Oi, Aqui. Adriana. Oi, tudo bom? Tudo e você, Adriana? Tudo bem, estamos aqui, né? Para Estamos essa aqui para live, mais uma live, e essa é uma live importante, porque a gente vai falar de psicanálise e, né, exatamente. da importância da formação, porque tem muitas coisas por aí, enfim, todo mundo fala isso, mas de fato aqui tem um diferencial. Então, eu tô falando com você assim também como uma testemunha, porque eu sou formada Uhum. e passei por esse processo assim que é realmente transformador, né? Então, Adriana, eu gostaria de perguntar, sim, você gostaria de falar sobre alguma coisa antes? Eu posso perguntar primeiro? Não, pode perguntar, vamos conversando. É, Tá bom. Se alguém também tiver alguma pergunta, pode mandar. pode escrever aqui que eu respondo. Eu acho que a palavra psique, né? Você já explicou em outra live também, se você quiser falar mais, mas assim, o curso é sobre psicanálise, a formação. Então, por que analisar a psique? Porque sem analisar a psique a gente não se conhece. Conhecimento é saber a psique como funciona. Então, a grande diferencial, por exemplo, de trabalhar com psicanálise e com outras formas de autoconhecimento é que na psicanálise você vai desenvolver o autoconhecimento embasado num conhecimento objetivo da psique, que é bem diferente. É objetivo no sentido que é um trabalho de conhecimento com critério, com nortes epistemológicos e com um embasamento experimental. Não está baseado em crenças ou em outras semi-compreensões da psique. A psique é um campo de pesquisa muito amplo que começou a ser pesquisado realmente com a psicanálise. E a psique inclui o inconsciente, por isso que eu digo a psicanálise, né? Não é psicologia qualquer, inclui o inconsciente. Então, vamos dizer assim, nós moramos num castelo, eu ocupo um pedacinho da torre lá em cima, eu não vou trabalhar só com. Eu tenho que saber ter uma ideia do castelo inteiro para entender por que está acontecendo lá naquele último quarto da torre onde eu estou, que é o meu neocórtex. Eu fico aqui em cima, controlando tudo, sabendo de tudo, mas sentindo os efeitos do que está acontecendo embaixo. Embaixo. Eu me lembro que no início da formação, assim, não só a teoria, que é muito bom o material, diga-se de passagem, né? Mas eu me lembro que eu precisei me dar conta do que era a psique em mim. Assim, sentir. É, E, sobretudo, porque, assim, aí vem, continuando a pergunta, né? Como analisar a psique? É através dos incômodos? Por quê? com Freud começou assim, né? Por que ele descobriu? Porque aqui a gente está falando da psique no sentido daquilo que vai além do ego, o ego sendo aquilo que a gente conhece da gente. Então, começou assim, né? Jung não, Freud escreveu um livro que foi um dos mais vendidos em absoluto dele, mais traduzido, aliás, em várias línguas, que é o Psicopatologia da Vida Cotidiana. Uhum. E nele ele mostra como aqueles atos falhos que a gente costuma fazer de vez em quando, para não Ah, falar os sonhos, trazem, uhum. são as pistas. Eu estava falando agora numa sessão com uma mocinha, eu falei, eu gosto muito de detetive, meus primeiros livros de formação para mim, na minha primeira adolescência, foram de detetive, porque a gente tem que encontrar as pistas corretas para chegar às verdades. Então, às vezes, um fio de cabelo é só um fio de cabelo. Às vezes, um fio de cabelo significa muitas coisas, e é essa abordagem. Então, a análise da psique serve para a gente entender um pouco mais e saber identificar aquilo que precisa da nossa atenção, porque leva para outros lugares. Eu respondi a Hum. pergunta, porque já é tanta coisa. Sim, é um campo de investigação e tudo pode significar muitas coisas, né? Mas o Freud começou com os incômodos, Começou você falou, com mal-estar, né? Com as o patologias mal-estar. histéricas. E daí ele desenvolveu o conceito de neurose. Nós vamos muito além de Freud, né? A psicanálise que a gente faz é uma
Psicanálise, por isso que chamamos de psicanálise, é importante, né, falar isso, que as pessoas acham que psicanálise é só Freud, não. Eu venho de uma escola italiana, que é pós-junguiana, e a gente chamava, né, a fundadora da escola, chamava de psicanálise, porque na época, inclusive, todo mundo chamava de psicanálise na Itália, porque tudo que começou com Freud, que tem esse tipo de abordagem, que é a que inclui o inconsciente. Que depois eu vá desenvolvendo mais conhecimento sobre o inconsciente, não tira que aquilo continua sendo psicanálise, porque é como dizer, a física de Einstein é diferente da física de Newton, né? Então é outra ciência? Não, é sempre física, só que evoluiu. E por que que na psicanálise não aconteceu isso? Porque se criaram escolas, e escola significa poder, e significa isso é meu, isso sou eu, é a minha identidade, e você fica fora. Então hoje, né, tem que falar de Jung, você fala em psicologia junguiana, ou psicologia analítica, ou psicologia complexa. Fala Freud, psicanálise, ou lacanianos, né, e fala, e aí depois os outros, mas a psicanálise pós-junguiana, ela existe, e ela foi, inclusive, um dos psicanalistas pós-junguiano, James Hillman, e a outra pessoa, a única outra que existe no mundo, além dele, é a Silvia Montefoschi, que é a origem da minha formação. Sim. Então tem esse tripé na formação, né? Freud, que é importante muito, né? Depois Jung e Silvia Montefoschi. Assim, dando uma pitadinha da minha experiência na formação, eu me lembro que com Freud eu entendia, assim, tinha mais dificuldade de entender, né? Assim, é mais técnico, mais a linguagem. Depois com Jung parece que a linguagem fica mais fácil e também parece que o entendimento, a sensação se expande. E com Silvia Montefoschi surpreende. Que boa descrição. Exatamente. A abordagem freudiana é uma abordagem que parece mais com Aristóteles, né, fazendo a comparação com a psicologia, porque é técnica, é ao pé da letra, é factual. Freud vem do positivismo, né, vem de uma filosofia e de uma abordagem à pesquisa científica positivista, que é baseada nos fatos. O positivo aqui significa os fatos, né? E Jung vem, é como se fosse platônico. Jung é Platão, e então vem das ideias, vem que são os arquétipos, né? Vem dos símbolos, vem de um mundo muito maior. Ele é cristão, tem também esse diferencial. Não que ele seja praticante, não. Ele vem de uma cultura cristã cheia de símbolos, né? Os santos e todos os símbolos do cristianismo também ajudam. Tudo, a gente é filho da nossa cultura. E Montefoschi é a mulher que traz muitos dos conceitos junguianos, por assim dizer, com os pés no chão, concretiza, materializa. Pelo fato também de ser mulher, de ter uma abordagem à vida mais fincada na realidade. Então, eu vejo, para mim, Freud é, num processo dialético, Freud é a tese, é o começo, Jung é a antítese de Freud, por isso que Freud tinha ficado desesperado com Jung, né? E Montefoschi é a síntese. Ela é tão factual, tão técnica também, precisa, ela é extremamente sintética e, ao mesmo tempo, abre o universo inteiro. É fantástico. Exatamente. E a gente está vendo isso Mas desculpe, na segundo nível, né? Você estava falando. A gente está fazendo o segundo nível e dá para perceber tudo isso, né? Como é surpreendente a linguagem da Silvia Montefoschi. Sim, sim. O primeiro nível da formação, é só para explicar para as pessoas, né? O primeiro nível de formação está baseado num livro dela, que faz parte da segunda leva de escritos dela, que é um livro em que ela apresenta Jung, sinteticamente, né? As linhas mestras do pensamento junguiano, os conceitos principais, e a partir disso ela mostra como se vai além de Jung. Então esse é o livro que eu traduzi, eu comentei, adicionei material de outros autores. O nível 2 da formação, que está aberto a qualquer psicanalista, inclusive, não tá, ou psicólogo, né, psicanalista ou psicólogo, é o nível, na verdade a gente está trabalhando o primeiro livro dela e vamos trabalhar agora o segundo. E ela deve ter escrito, acho que uns 20, 30 livros, enfim, ela tem uma escrita uma gama, né? Uma gama de escritos, porque depois vem em blocos, né? Esse daqui são os livros realmente técnicos, por assim dizer.
que vão falar da relação analítica, do que acontece, das dinâmicas. Né? Aí depois esse segundo bloco já começa, onde entra o livro do Jung, que a gente está estudando na formação, já ele amplia para outros lugares, mas a gente está fazendo isso. Então você está falando que essa abertura toda, e ele seria o livro técnico, né, dela, esse que a gente está fazendo. Realmente ela é um gênio mesmo. Ele é um gênio. Mas para as pessoas, assim, então tem esse caminho, né? Porque a pessoa que faz a formação, que começa a formação, ela não precisa ser psicanalista e nem psicóloga. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Isso também era uma coisa que ela fazia. Eu não... ela fazia, tanto que no grupo dela, no grupo de analista dela, tinha tinha economistas, né, tinha pessoas de todas as áreas. Porque a abordagem dela é diferente, nós não trabalhamos, a gente vai estudar muitos, porque na formação, do jeito que, né, que eu construí a formação, a pessoa vai ter outros cursos, né, ela vai fazer outros cursos, inclusive cursos de psicologia. Então, tem vários cursos de aprofundamento que fazem parte da formação. Tem o caminho principal e depois, cada mês, a pessoa também vai desenvolver outros conhecimentos. Mas não precisa, não. Precisa ter disposição para o autoconhecimento. Isso sim. Isso sim. Botar a mão e para se conhecer, porque é fundamental que a pessoa esteja em análise, né? Fundamental, exatamente. Não é, eu vejo, tanto é que o ano que vem, quando a gente vai começar a próxima turma, as pessoas vão começar com a análise em janeiro e o curso, no sentido das aulas, vão começar em março. Porque o mais importante é o trabalho interno. Mas não basta, tem que ter também o conhecimento. Só que quando a gente adquire o conhecimento sem entender nada da gente, conhecimento nem sempre cai bem. Aí fica só na superfície, né? Fica na superfície, Não adianta. fica como... é usado para fins que não são os próprios. Jung dizia isso, né? Que ele dizia que o instrumento errado, o instrumento correto nas mãos erradas dá resultados errados. E o instrumento errado nas mãos corretas dá resultado correto. Então a gente cuida das mãos e não só do conhecimento. E do coração também. E do coração. Então, Adriana, lidar com o inconsciente é exatamente o quê? É o mal-estar de Freud? É o quê? Ou é muito mais, né? Claro, mas o que você poderia falar sobre lidar com o inconsciente? Né? Começa com a dúvida, o mal-estar, o questionamento, começa com a busca. Por que a pessoa faz terapia? Ela faz terapia porque ela está com algum problema que ela quer resolver. Então, esse problema se manifesta como um mal-estar. Nesse mal-estar, a cultura coletiva normal, padrão, vê um problema a ser eliminado. Então, o mal-estar tem que ser eliminado com pensamento positivo, tem que ser eliminado com remédios, ter se eliminado com uma viagem, com um novo namorado ou namorada e com coisas assim, com mais dinheiro, né? Ou com deixa pra lá. Ou com deixa pra lá, com frases prontas e etc. Então, na psicanálise é levar a sério o que você está sentindo. E aí, aquele mal-estar vira um portal. Que a gente atravessa, como traduzindo aquilo em símbolo, né? E compreendendo como que ele está se relacionando, o que ele está comunicando com a pessoa, para a pessoa. E como se relaciona com a vida inteira da pessoa. Não é só aquele momento. O mal-estar que vem hoje, ele não necessariamente tem a ver só com hoje. Ele tem a ver, talvez, com toda a tua vida, que está nesse momento querendo dizer alguma coisa, porque há alguma outra coisa fora, né? Tem uma relação, tem um contexto, sempre está estimulando isso, lembrando, cutucando na ferida. Então, também não é uma questão de ficar remexendo só nas feridas. É uma questão de compreender o significado, que é via símbolo, não é por sinal, não é, eu estou sentindo isso porque é isso, estou sentindo aquilo porque é aquilo. É ir além, porque senão eu fico só nos círculos viciosos da minha cabeça. É ir além e compreender o símbolo que aquilo está trazendo para mim, porque o símbolo é o portal.
E também o sintoma pode ser um símbolo, desculpe, né? Sintoma pode ser um próprio símbolo, fala. O sintoma, sim, exatamente. E o símbolo tem uma definição que não é simples, às vezes, de entender. E a gente, no curso, a gente tem esse aprofundamento, né? Sim. Essa compreensão mais clara do que é o símbolo. Sim, Porque não é uma coisa tão simples de introjetar, da gente realmente enxergar isso dentro da gente. não, símbolo é uma coisa complexa e a gente tem um capítulo, né? A gente trabalhou, inclusive, na aula de ontem, a gente estava vendo o símbolo. O símbolo é uma interface entre o visível e o invisível. Aqui tem alguém perguntando, e uma interface entre o visível e o invisível que nos permite entender mais daquilo que é visível, conhecido, e, portanto, acessar novos conhecimentos sobre nós e primeiro sobre nós, mas também sobre nossa presença no mundo. Uhum. A Ângela está perguntando, está pedindo, fale mais sobre o curso, por favor. É indicado para pacientes que queiram entender mais a psicanálise ou complementar o atendimento? Comecei a fazer psicanálise há 2 meses e estou encantada. É indicado para pacientes que queiram entender mais a psicanálise? Sim, pode ser. É indicado para quem está querendo praticar, né, a profissão, quer ser psicanalista. É indicado para quem quer complementar a própria formação em outras áreas. Eu criei o curso também de educação psicológica, que eu falei em outra live. Que também dá uma base, mas o de psicanálise, obviamente, dá uma base mais profunda. Então, quando assim, se trabalha como doula, se trabalha como professora, se trabalha até assim, até uma mãe, entendeu? Pessoas que trabalham com outras pessoas e que estão lidando com a complexidade humana precisariam ter um conhecimento mais aprofundado, né, de nós. Agora, que significa a gente tem que compreender não só como somos feitos, mas compreender como que nos vemos, a partir de qual olhar estamos nos enxergando. Quem somos nós? Né? Quem é quem está enxergando? Porque nós temos uma visão de nós que veio de um lugar, que não é só meu pai e minha mãe, porque eles não desceram da lua. Vem de um lugar amplo, de uma cultura, de uma história, de uma tradição de crenças que formaram e que manipularam também o meu ser. Então, o processo de psicanálise é um processo de construção, inclusive, de uma nova identidade, mas não construção porque eu decido construir, porque eu entro em contato com meus conteúdos. Então, o curso é indicado para todo mundo que quer aprofundar o conhecimento da psique de uma forma, vamos dizer assim, mais científica, e para todo mundo que quer complementar a própria formação em outras áreas, e também para os pacientes, claro. Tá respondido, Ângela? Qualquer coisa você fala aqui pra gente. Isso. O curso tem 2 anos, né? É importante falar isso, né, Raquel? Né? Tem 2 anos. Sim. Sim. Eu quero chegar lá também, pra gente poder dar esse... A psicanálise é ciência, é arte, é indefinido, é o quê? A psicanálise é ciência e arte. Inclusive, o próprio Freud, que é o mais quadradão de todos, né? O próprio Freud, ele aqui nos Estados Unidos, numa viagem que ele fez, ele avisou os americanos tomar cuidado para não excluir a filosofia da psicanálise, para não ficar muito na medicina. Os americanos tinham dificuldade de entender assim o sutil, que é impressionante, então eles esqueceram do aviso de Freud. Mas a psicanálise é arte e ciência, não é ciência no sentido, claro, duro da ciência, né? Assim, no sentido matemático da ciência, não pode ser, não faz sentido que seja, porque nós não somos matemática aqui. E é arte no sentido que não tem... O psicanalista a gente tem que encarnar os processos, e isso tem a ver um pouco com a arte. Cada um de nós é único e cada um de nós vai ser psicanalistas únicos. E lida com o subjetivo, né? Não tem como. Lida com o subjetivo, não tem como, exatamente. O grande problema que aqui eu vejo nos Estados Unidos, né? Mas que é assim, eu digo Estados Unidos porque eles ditam a psicologia que se faz no mundo, né? Que é comportamental e cognitivo, comportamental e todas as variantes que tem baseada nisso, que é a psicologia do ego.
eles reconhecem a existência do inconsciente hoje, mas eles, como não dá para criar estatísticas sobre o inconsciente, não é um termo, um conceito que seja utilizado. Porque eles não sabem navegar, né? Sim. Ângela, o curso de educação psicológica. Desculpa, eu vou responder para a Ângela. Pode responder, eu não tinha visto. O curso de educação psicológica vai começar agora em agosto, dia 2, me parece, são 7 aulas. Eu acho que era uma boa você começar com o curso. E o curso da formação começa em janeiro do ano que vem, né? Porque o curso da formação dá, assim, uma base mesmo. E eu pensei o curso justamente porque as pessoas acham que psicanálise é muito difícil, que psicanálise está datada, né? Ainda mais no Brasil, aqui também, né? Pipoca um monte de formas de autoconhecimento, e você faz um retiro, você vira outra pessoa, você faz esse workshop, e você vai descobrir, sei lá, né? Todas as maravilhas do universo, enfim. Então eu criei esse curso para que, é como dizer, é assim que a gente funciona, mais ou menos é isso, tá? Alguns temas, não dá para ver tudo, mas é assim como a gente funciona e como se vê na vida real. Eu faço sempre essa ligação com a vida real. E aí, a partir disso, você pode identificar o que realmente é problema, porque as pessoas acham que tem problemas que, na verdade, às vezes não são problemas. É que não sabem como diabo elas funcionam. Não só ela, a Maria, o João e José, todos nós. Tem coisas que não é do pessoal. Não fique chateada. Não é pessoal com você. Não dá para fazer, ou dá para fazer, ou só pode fazer. Às vezes as pessoas falam para mim assim, não, você fala muito tem. Não é que eu falo tem porque eu quero que você tenha que fazer isso. É porque se você quer chegar lá, você tem que. Se você não quer, também não precisa. Não precisa. Então, a educação psicológica é isso. A psicanálise, ela vai mais fundo, muito mais fundo, e traz realmente a teoria, né? A gente, na educação psicológica, eu falo um pouquinho, mas é mais discursivo e é mais prático. Na formação, é teoria. Exatamente, o curso de educação psicológica é bem acessível, são 7 aulas, né? São 7 aulas, cada uma com tema, né? Cada uma com tema. Eu falo disso na live na segunda, tem uma live sobre esse assunto. Isso. Mas é bom que as pessoas já vejam lá, né, para esclarecer. E também no site. No site. Então, Adriana, eu posso continuar perguntando aqui? Pode. A psicanálise, ela deve estar além do consultório? Como que isso acontece? Se sim ou se não? O que você quer dizer com isso? Porque o consultório, outro dia a pessoa me falou que procurou a psicanálise porque, eu quero ter um espaço para falar, né? Então parece que aquele é o espaço, e além daquele espaço, tanto para a pessoa que procura, quanto para o analista. A Ângela está agradecendo aqui. É um espaço para falar e encontrar significado naquilo que a gente está vivendo. Isso que é a psicanálise. Isso que é o consultório. E uma vez que a gente descobre esse outro mundo e o torna nosso, a gente acaba querendo ou não, porque vira espontâneo, levando isso para fora do consultório. Não significa... Desculpa, Adriana. Não significa aquilo que eu já vi também muitas vezes acontecer, da pessoa começar a se encantar e falar, olha, você tem que fazer, vamos lá fazer. Assim, não convencer as pessoas do próprio processo, né, dela que está começando às vezes. Não. É uma forma de estar na relação, é uma forma de abordar os assuntos, é uma forma de estar na relação, literalmente, de presença, de reflexão, de interesse por certos assuntos, assim. Isso vale para tudo. Para tudo. Se você está acostumado a viver num certo ambiente, falar de certas coisas, a tua vida, a tua mente está pautada naquilo e você vai ser isso em qualquer contexto. A mesma coisa com a psicanálise, só que ela traz uma coisa completamente nova, não é uma questão de um novo assunto, que então eu vou falar de psicanálise com todo mundo, exatamente. Não, é uma forma de olhar para as coisas, de estar em relação com o outro,
e de viver a vida. Mesmo que eu fale de compras. Sim. É ver sentido, né? Nas coisas. É ver sentido, buscar sentido, estar no sentido. Aí a vida fica muito melhor, né? No mínimo, mais fácil. Mais fácil. É. Bom, então, o objetivo dessa formação, especificamente o começo, né? A primeira fase da formação, seria, para resumir, qual? A primeira fase é a fase das aulas, né? Da análise pessoal e das aulas. É a primeira fase. Nós estamos falando disso ou da primeiro nível? Sim. Disso, né? É, o objetivo seria, né? O objetivo e também como funciona, pode ser falado. Sim, não. O objetivo é que a pessoa tenha um mínimo de contato consigo mesma, compreenda na prática da própria vida pessoal interna, e pessoal, vida real e intrapsíquica, o que é a prática psicanalítica, porque senão o que ela vai fazer com os outros? E ela estude, né? E aí tem o curso. Esse aqui é a primeira etapa. Primeiro contato com o embasamento teórico. O embasamento teórico e a vivência dele dentro de si, na análise pessoal que ela vai fazer, né? Sim. Bom, então depois, são 2 anos, esse é o primeiro ano. Esse é o primeiro ano. Tem os trabalhos, tem a monografia no primeiro, como que é? No segundo, não, aí a pessoa termina com uma prova baseada no curso, portanto, no conhecimento teórico. E durante esse ano também ela vai ter alguns cursos, ela vai assistir alguns cursos online, que são 8, 4 no primeiro semestre e 4 no segundo, vai fazer um trabalhinho, uma reflexão crítica sobre os cursos, conforme o modelo que a gente oferece, e aí terminamos com a revisão da prova. Então a pessoa vai entregar a prova, e aí vamos ter aulas para rever as perguntas em público, assim, para a gente, que é uma forma de repassar todo o material. Isso aqui é primeiro ano, que já é bastante intenso, né? Sim. Fora que a gente tem o nosso encontro a ela, que vai voltar, né, depois da pandemia, que é presencial, ao qual assim, o aluno deveria participar, ele vai ganhar um grande desconto, mas, enfim, tem um encontro também presencial de 4 dias em São Paulo. Sim. E aí no segundo, é porque quando eu me formei a estrutura estava um pouquinho diferente, mas agora a monografia é no segundo ano. É no segundo ano. A monografia é depois da prova. Aí no segundo ano tem mais 4 cursos online e tem o estágio. E continua a análise pessoal. E aí e também a leitura de alguns livros, sobre o qual a pessoa vai ter que escrever alguma coisa também. E tem a monografia. A monografia é um texto, não é um texto muito grande, mas é um texto que tem que estar, né, bem estruturado, sobre uma análise de algum caso clínico que a pessoa está acompanhando como estagiária, e com base no material teórico que ela estudou. Eu, às vezes, inclusive agora estou em fase de revisão, as pessoas fazem uma proposta, escrevem uma proposta, aí eu leio a proposta, uma proposta de um parágrafo, leio e posso dar algum material extra, né, de bibliografia, de suporte. Aí tem a entrega, e aí finalmente, se tudo der certo, tem a formatura. É uma jornada, né? É uma bela jornada. Não é de graça que a gente, né, assim, a gente tem que ganhar esse lugar, não é assim. Exatamente. Que bom, Adriana. Então, vamos ver se tem alguma pergunta. Não sei, eu acho que não tem, né? Mas Sim. se você tem mais alguma consideração para deixar a respeito da formação. Eu acho que, então, eu sugiro que as pessoas dêem uma olhada, né, nas nossas lives aqui, no YouTube, dêem uma olhada nas apresentações do curso, para ter um sabor da coisa, né? Que ser psicanalista é uma forma de estar no mundo extremamente urgente, hoje em dia, a ser alcançada. Porque muda totalmente a nosso estar na vida, e está refletindo
reflete a necessidade que vivemos hoje historicamente. A psicanálise pós-junguiana de Silvia Montefos, que é uma psicanálise que fala, que conversa com o momento, com a história humana, com esse momento histórico. Esse livro do Jung foi escrito 20 anos atrás, mas ele é extremamente atual. Nós estamos, ela olha para o ser humano a partir da evolução do ser humano. E o que hoje precisamos fazer? Do que se trata a crise que estamos vivendo hoje? Tanto como coletivo, que como individual. Que crise é essa? O que está acontecendo? Só que as pessoas precisam ter a capacidade, vontade, disponibilidade para ser honestas consigo mesma, que é uma das coisas mais difíceis de encontrar, a honestidade consigo. Às vezes com os outros até, na verdade com os outros é uma consequência. Porque quando você faz um trabalho interno baseado na psicologia junguiana, você entra no processo de individuação, que é o fio condutor de todo o nosso trabalho. E o processo de individuação significa que você tem que transcender aos poucos, e a análise é para isso que ajuda, né? Os apegos do ego, inclusive o apego de poder, o apego às mentiras que nos deixam confortáveis, o apego a esquemas de pensamento que também nos deixam confortáveis. A gente tem que saber aceitar o desconforto da verdade, o desconforto da busca, o desconforto do crescimento real. E aí a gente tem, sim, o prêmio final. Mas tudo se ganha, né? Tudo se conquista e nós somos quem tem que mostrar serviço, literalmente. Nós somos quem tem que mostrar que merecemos o lugar que vamos ocupar. Então, essa não é uma formação teórica que você estuda, faz a provinha, faz o teu dever de casa e tudo na tua vida continua igual, ou dentro de você continua igual, porque não vai funcionar. Não dá. Não dá, né? Não acontece, você passou, não que você tenha visto isso, mas você viu, a Raquel é uma das mais antigas aqui do Instituto, né? Você viu quantas coisas aos poucos foi mudando. E cada um tem seu ritmo e precisa respeitar, é muito importante. Mas por que a gente aceita mudar e entrar na zona de sair da zona de conforto? Porque é bom, porque a gente sente o quanto é bom. A gente tem uma recompensa, né? Ao longo do caminho, não é uma coisa lá na frente, ao longo do caminho, né? Quando os olhos se abrem e começa a enxergar, não tem como não enxergar mais. Não tem. Você só quer ir para frente, né? Não tem como. Exatamente. Por isso que a consciência, o trabalho de evolução de consciência que está enraizado nas nossas entranhas e não no mundo espiritual em algum lugar do universo, ele é o mais radical que existe e o mais certeiro e o mais efetivo, porque uma vez que a gente ganha consciência, não tem como voltar atrás. Não tem como você fingir mais. É por isso que muitas pessoas não aguentam. Mas, tudo bem, cada um tem seu caminho, né? Exato. Adriana, muito obrigada. Obrigada. Acho que a gente já então, tem muito mais, mas por enquanto acho que é isso. Uma outra vez, tá bom. Um beijo para vocês e para todos. Beijo. Tchau, tchau. Até. Obrigada, pessoal.